Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui no 28º programa Ciência e Vida e hoje nós temos a grata oportunidade de termos representantes da EFICA, Entidade de Filantropia e Cultura e Arte de Montenegro, com 55 anos de idade. Depois nós temos aqui a presidente, a Rosane Brochier Vicoli, né, à esquerda a Clarice Bill e aqui à minha direita a Ilse Júnior. Isso? Isso. O que a gente tem notado é que a EFICA ela começou com a Embaixada Feminina de Intercâmbio Cultural e alguns anos depois acrescentou o aspecto, vamos dizer, de filantropia e arte no seu escopo, ou seja, ela aumentou a sua responsabilidade. E a minha visão no sentido de que a gente tem que olhar hoje a situação da nossa cidade, tá? Se a nossa cidade, aparentemente pelas conversas que eu tenho feito, ela estagnou em termos de cultura e arte nos últimos anos, né? Não vou dizer filantropia, que essa eu acho que ela tem se mantido bem forte. E a gente quer também discutir aqui a importância da EFICA para Montenegro, para a região, em relação a esses aspectos. Então a pergunta maior é assim, como a EFICA poderá ser protagonista nesse processo? E aí eu te pergunto, né, Rosane, tu concorda com essa ideia de que Montenegro estagnou em termos de cultura e arte nos últimos anos? Eu acredito que não, porque a EFICA também tem cadeira dentro do Conselho Municipal de Cultura e já estávamos antes da pandemia, muitos artistas estavam sendo relacionados para que nós tivéssemos a ideia de todos os artistas que trabalham e que são produtores culturais em nossa cidade, né? Tanto músicos, pintores, escultores, como quem é da dança, né? E quem é da literatura. Então, todas estas áreas, das artes visuais, todas essas áreas estão contempladas na sua representatividade no Conselho Municipal de Cultura. E a EFICA, por também ter na sua sigla Entidade de Filantropia, Cultura e Arte, precisa estar engajada nessa movimentação toda. E dentro já da pandemia, nós começamos a receber, o Conselho de Cultura, a Administração Pública, começou a receber recursos a nível federal para auxílio aos artistas que passaram por muito tempo, todo o processo da pandemia, pós-pandemia, para reconstruir a sua vida profissional. Então foi uma época bastante sofrida para os artistas dos espaços culturais. E o Conselho de Cultura, então, foi, junto à administração pública, junto à diretoria de cultura, administrando esses valores para que os artistas pudessem ter subsídios financeiros para sobreviver. Ok, né? Isso assim, eu sou bem, nesse caso, eu sou bem direto em relação, tá? E ajudar os artistas monetariamente é uma coisa, mas em projetos, ou seja, espaços que eles possam ter para poder realizar e ser remunerado pelo trabalho, numa lógica de negócio, ou seja, eu produzo, eu tenho clientes, ou seja, eu tenho público e aí eu consigo receber, porque senão fica todo mundo dependente do dinheiro público, não, isso que é uma tendência nossa no Brasil ultimamente, né? Eu vou fazer um show, quem patrocina é o governo, vou fazer outra coisa, e aí não, a gente tem que trabalhar num processo, e aí eu vejo que, desculpa, me estender um pouquinho, eu vejo que a comunidade de Montenegro, ela perdeu, minha visão, ela não valoriza mais como valorizava antes a questão de cultura. Eu discordo porque atualmente, desde que o Conselho Municipal de Cultura está, nesses últimos anos, numa gestão bastante atuante, principalmente bastante ligada à legislação federal, estadual e também municipal, nós temos um conselho extremamente ativo e os mais de 200 artistas da comunidade que estão representados dentro do conselho sabem muito bem, nós fizemos cadastro dos artistas de Montenegro, daqueles que vivem da arte, que sobrevivem com a sua produção artística. Então, me parece que nós temos um pouco ainda de desconhecimento, né, de quão importante está toda essa movimentação. Não, isso né? Sim. Como é que, para quem nos assiste, de repente algum artista que não é cadastrado, o que ele precisa fazer para se cadastrar? Olha, atualmente nós temos uma secretaria de cultura, turismo, essa secretaria iniciou no ano passado
E agora existem pessoas a serem procuradas que podem esclarecer o artista, podem orientá-lo nos projetos. A EFICA pode ser procurada para isso? A EFICA pode ser procurada para... Pode me dar um telefone, um nome de alguém que possa, que um artista fala, não sei nada, não sabia que podia, como é que eu faço? Para quem eu ligo? Olha, para quem eu falo? Atualmente a Secretaria de Cultura, Turismo, está vinculada junto à Biblioteca Pública Municipal. Nós temos a nossa secretária, a Daniela Boas e Priscila Nunes, que é a diretora de cultura. Ambas estão nesse gerenciamento de toda a questão da cultura da cidade, como desses recursos. Não, ok, mas assim, um número de telefone tu tem? Junto à Biblioteca Pública. Biblioteca Pública. Que pode passar os contatos da secretária de Cultura e diretora de Cultura. E a EFICA em si, ela atua através do Conselho da Cultura, pelo que eu escutei agora. Nós temos uma participação dentro do Conselho, é uma das participações. Nós participamos da Comissão de Acervo do Museu Histórico, nós participamos dentro do Conselho de Amigos do Museu de Arte de Montenegro. Então, nós temos sempre inserção em todos esses aspectos. E como é que estão essas entidades hoje? Assim, porque comissão é uma coisa, agora está me dando assim, que a Comissão de Cultura, aparentemente ela está funcionando bem. O Conselho de Cultura. A Comissão de Acervo, ela atua exatamente quando as pessoas procuram doar objetos ou algumas coisas para serem de apropriação do Museu Histórico ou do Arquivo Histórico. Esses objetos passam por análise de uma comissão, né? Porque às vezes as pessoas fazem uma limpeza na sua casa e alguns objetos têm pena de jogar fora, não sabem o que fazer, doam para o museu. Mas um museu municipal, ele precisa ter um olhar daquele objeto, daquele elemento que é doado, se aquele objeto ou elemento é significativo para a família ou para a comunidade de Montenegro. Porque muitas vezes nós temos coisas muito afetivas, nossas, individuais, da minha família Brochia, da família Nicole, mas não é, por exemplo, importante para a comunidade de Montenegro. Então essa comissão existe para isso. Claro que agora nós estamos em todos os trâmites e aguardando todas as iniciativas que a própria administração está tomando, porque nos dois prédios onde nós tínhamos o Museu Histórico e o Arquivo Histórico, esta última enchente entrou e muitos voluntários deram as mãos e ajudaram a resgatar todo o material, né? todo o acervo. E também com isso veio toda a equipe do Sistema Estadual de Museus, que a diretora da DIPAC na época, a Jussiele. Isso, a Jussiele solicitou, e eles vieram fazer então toda a transferência desse material para a parte de cima da Estação da Cultura. Muitos voluntários da cidade, eu fiz algumas tardes também, da limpeza, orientado pelo sistema estadual, como fazer a limpeza de alguns documentos para que fossem salvos. Então, realmente, nós não perdemos a nossa história documental. Alguns elementos estão em restauro, né? Mas o próprio Sistema Estadual de Museus orientou Jussiele, na época, diretora, para fazer a solicitação. A Doris esteve aqui, a diretora da cidade. Isso, então, vieram já recursos para Montenegro para algumas situações lá. E a questão assim de acesso ao público, né? A questão assim, porque o museu e o Arquivo Histórico já estavam fechados porque os prédios estavam de certa forma tombados ou com risco de desabamento, já estão fechados há anos. E a Estação Cultura hoje, pelo que eu soube, ela atua em horário comercial e não atua nos fins de semana. Ou seja, e vocês tiveram um momento no passado, vocês realizavam um BRIC na Estação Cultura. Sim. Isso gerava, na opinião até do Adriano, foi o Adriano que me passou essa informação, gerava um movimento incrível. Então, assim, a comunidade acolhia, porque havia uma proposta de ajuda. Sim. E que coisas estão se fazendo hoje na cidade
não só pelos conselhos, mas também pela própria EFICA, no sentido de vamos valorizar o que a gente tem. Talvez a Clarice possa me ajudar a dar uma resposta inicial. Vamos lá, Clarice. O BRIC ainda funciona na estação. Ainda funciona? Sim, esse último domingo passado, teve BRIC na estação. Ainda acontece. Quando é que ele acontece? Primeiro e terceiro domingos. Primeiro e terceiro domingo de cada mês. E ele acontece, a estação abre nesse período? Esse ano eu não participei domingo agora, mas sempre tem um guarda, alguém abre, a gente tem acesso aos banheiros. Tá, mas e quando tem, a estação cultura não está aberta, só estão abertas as utilidades. Às vezes está aberta. Eu acho que nós precisamos, assim, desculpe a interrupção, mas é que a gente conhece bem a realidade. Quando eu atuei na Estação da Cultura de 2009 e 2012, nós tínhamos 12 pessoas trabalhando no espaço, né? Nos espaços Museu Histórico, Arquivo e Museu de Arte. E atualmente são apenas 3 pessoas que estão trabalhando, porque todos os cargos que foram sendo de pessoas que se aposentaram, que fecharam o seu tempo de serviço, não foram repostos. Então, há um grupo muito diminuído, né? E a questão, por exemplo, hoje a Guarda Municipal não está em tempo integral durante os fins de semana, para poder se responsabilizar por alguma visita. Quando nós tínhamos, por exemplo, antes de termos o BRIC, a diretora de cultura na época me pediram para que eu abrisse finais de semana também. Então, durante 7 meses eu lembro de não ter um final de semana junto com a família, porque sábado de tarde, domingo de tarde ia lá abrir o museu. No momento em que a própria administração foi percebendo que as pessoas estavam começando a vir, porque o BRIC na estação foi criado justamente para permitir a venda em espaço público de nossos artistas e artesãos, foi todo legislado junto à administração pública, e com isso nós conseguíamos funcionários que viessem em horários de final de semana e depois pudessem compensar suas horas num outro dia da semana. Então nós conseguimos fazer este ajuste para que as pessoas pudessem visitar, porque o BRIC também ficava meio abandonado se não abríssemos o Museu de Arte em final de semana. É uma coisa junta, né? O BRIC passaria a valorização do BRIC, mas as pessoas da comunidade começam a perceber, olha, está aberta, lá dentro tem exposição. Exatamente. Então se cria uma cultura de apreciar a arte, de saber que há um museu de arte. E por que isso não se manteve? Foram as administrações passadas que deixaram a coisa rolar? Me parece assim que não é para fazer acusação, é constatação, tá? Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Isso não é uma coisa que aconteceu devido a... A minha participação aqui, eu diria que os olhos da atual administração ficaram voltados muito ao Parque Centenário, em função de toda a reforma, de toda a revitalização do Parque Centenário. Então, houve a fase da Estação da Cultura, onde tudo era na estação, tanto que teve até eventos que não poderiam acontecer, que aconteceram na estação, né, que não é o objetivo da estação, no caso. Então, acho que isso é um ponto bastante interessante de colocarmos, né? Porque lá está lindo, realmente. O Parque Centenário hoje é um cartão postal, né? Está perfeito, está lindo, maravilhoso. Eu acho que foi uma meta da administração atual. Então, agora está na hora, de repente, de nós termos, porque agora que começou a Secretaria de Cultura, porque a cultura sempre foi vinculada à educação. Né? Então, eu como trabalhava sempre muito com o dinheiro da prefeitura, do povo, eu sei que todo o dinheiro sempre era direcionado para a educação. A cultura sempre ficava com um pouquinho, um resquício lá de recursos e tal. Então, até assim, o paisagismo da estação foi feito com recursos da administração municipal. Na época. Em contrapartida com o projeto da revitalização da estação.
Então, talvez assim, como foram feitas obras grandes, de grande volume, e a estação ficou linda, maravilhosa realmente, ela agora estagnou um pouquinho, porque obras, na verdade, não há necessidade no caso agora. Mas ela precisa ter de manutenção. Manutenção. E abrir as portas. Acho que o foco foi o centenário. Talvez agora está na hora, então, de começarmos a buscar esse foco. Talvez agora não. Eu tenho vários exemplos, acompanho alguns museus em vários locais, assim. Os museus, de uma maneira geral, eles estão definhando no Estado. Pela falta de manutenção, Recursos. pela não condição de abrir as portas e pela condição do acervo. Eu conheço um museu que foi feito agora um acervo que era guardado, tinha cupim, tudo que era jeito. Então, assim, é um descuido. E como ele não é aberto ao público, as pessoas também não vão, então tu perde a cultura. Essa geração nova hoje, o que eles vão fazer em museu, em arquivo histórico? Agora na casa da estação, na Estação Cultura eles vão. Sim. Então, assim, que a gente tem um chamamento, e aí entra a questão que eu coloco para a gente poder pensar junto. Por que separar a cultura da educação e só dar verba para a educação? Não é a mesma coisa, uma não está junto com a outra. Quando eu mato a cultura, eu mato a educação. Minha visão, assim, bem... Tu sabes que o que tu acha? A Constituição, desculpa, essa parte eu consigo ajudar. A Constituição já diz, tem que gastar 25% dos recursos em educação. Então, o município se obriga a isso, ele precisa gastar o dinheiro em educação. Então, a cultura sempre fica um pouco de lado. Tá, mas a questão, assim, eu concordo, mas a questão que eu estou debatendo é filosoficamente. Quando eu menosprezo ou não valorizo a cultura, eu perco aquilo que a gente tem de cultura, que é a base. E aí, para que eu estou vivendo numa comunidade? Né? A comunidade tem uma cultura em si. Me parece que nesses últimos anos a atenção, o foco está no artista. No artista em função das legislações que vieram, né? Por exemplo, de auxílio financeiro, mas agora de projetos e legislação dentro do município que contemplam mais os artistas poderem fazer as suas produções, né? Então, me parece que nós estamos com um pé à frente na questão cultural que estava estagnada há muitos anos, né? Então, a cultura também separando da educação, me parece que ela vai tendo autonomia a ter acesso a recursos maiores destinados exclusivamente para a cultura. Vocês têm, uma coisa que me chamou a atenção, vocês têm uma competência em elaboração de projetos, né? Vocês me falaram há pouco, tipo de recuperação, de patrimônio histórico, os artistas às vezes têm projetos assim, eu vou fazer um evento que vai contar tal coisa, e essa descrição, a construção desse projeto, vocês ajudariam os artistas a fazerem, para participar até de verbas que talvez a prefeitura disponha ou que o Estado disponha? Olha, eu diria que nós, naquilo que nos compete, nós até podemos auxiliar, mas a própria nova secretaria agora está dando condições dos artistas aprenderem a fazer projetos. Já está apoiando, já está mobilizando as pessoas. Por exemplo, agora nós teremos um encontro, Meu Negócio é Arte. E este encontro, promovido pelo Conselho de Cultura, ele exatamente serve para isso. Excelente. Para instrumentalizar o artista, Excelente. Para conhecer como é que ele como é que ele vai elabora conduzir, um projeto, como é que ele mostra um conduzir projeto. Para poder produzir a arte e fazer isso acontecer da melhor forma. E como é que eu acesso, eu como artista, como é que eu acesso também ligando para lá, para a mesma biblioteca, sim, lá, e aí exemplo, eu consigo consigo fazer isso aí? Isso, e todos os artistas que estão cadastrados pelo Conselho de Cultura, agora pela Secretaria, eles têm nos dado elementos de fazermos a comunicação, né? Por exemplo, o WhatsApp, às vezes e-mail, ou na própria rede, o site da Secretaria está disponível para atendimento aos artistas e para esclarecimentos.
Então, e sempre que há esses momentos fortes na comunidade, o público também fica sabendo pela mídia, né? De jornais, de TV. Então, etc. assim, deixa eu só fazer assim, aos artistas, então, tem um caminho tranquilo, não precisa ser tranquilo, mas existe um caminho agora, Existe caminho, que é acessar a Secretaria da Cultura, que a partir da biblioteca, ela está no mesmo local, e conversar sobre esses dois pontos. Ou seja, primeiro se cadastrar, que é importante o cadastro, e depois começar a aprender como elaborar projetos para que possa buscar recursos para poder desenvolver os seus projetos e não ficar dependendo de vamos dizer assim, de esmola ou alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo a Fundarte, anos atrás, fez vários cursos de capacitação quando surgiu o Funprocultura, que era um fundo, né, um fundo municipal de cultura, depois que ficou o Fundesc. Então também existe um fundo municipal de recursos que os nossos artistas poderão lançar mão. Eu lembro em 2015, nós lançamos um livro de algumas fotos da coleção de fotos antigas do Romélio Alves de Oliveira, né? E esse Fundesc financiou 100% do projeto e era recurso municipal. Quer dizer, existem muitas coisas dentro do município, só a gente precisa se inteirar, né? E existem hoje lugares e locais, pessoas para buscar essas Como é que informações. os meios de comunicação têm ajudado, apoiado, comunicado essas questões envolvendo cultura, Clarice? Sempre nos apoiaram. Sempre apoiam? Sempre apoiam. Vocês têm acesso tranquilo? Eles, de fato, assim, eles chamam as pessoas para... Sempre. No momento que a gente contata eles também, a imprensa nos procura, principalmente durante esse período de revitalização dos espaços, a gente sempre procura. E no projeto Sempre temos financiado apoio. pela Braskem, agora o último, né, que a própria empresa criou edital próprio, nós em 2023 fizemos um projeto de costurando habilidades, né, para instrumentalizar as mulheres da periferia, né, para o curso de corte e costura, né. Então o contrato foi feito via Senai e o Senai veio até o prédio da revitalização, a quarta etapa, né, no fundo da estação, e deu o curso. Durante 7 meses as mulheres participaram deste curso. Aprenderam a costurar, aprenderam a iniciação, bordar, iniciação de corte e costura. E elas têm hoje desenvolvido peças que têm sido comercializado em algum lugar, ou a coisa ficou no curso e cada uma depois se virou por si? Porque tem um exemplo do Instituto Lojas Renner, que ajuda até hoje, como a Lojas Renner fica próxima à Vila Bom Jesus, em Porto Alegre. Ela ajudou as costureiras da vila a se organizarem. Então ela doou espaços, máquinas de costura, construiu, e aí essas pessoas começaram a desenvolver suas próprias peças, começaram a vender para a comunidade, abrir brechós, ou seja, começou a desenvolver uma renda para as costureiras que antes viviam muito mal. Então assim, ela apoiou. Isso Montenegro não poderia, de repente, fazer, vocês, com esse projeto? Ou, talvez tenha sido isso que aconteceu, eu não sei. Essas que fizeram o curso, e isso foi uma coisa importante, porque nós primeiro não tínhamos um lugar. A EFICA não tinha uma identidade. Por exemplo, onde fica, qual é o endereço da EFICA? Era na casa da presidente. Sim. Não tínhamos um espaço. Agora vocês têm? Agora nós temos, agora a EFICA tem um espaço, quer dizer, estamos tentando ficar com o espaço. Porque ele é um espaço que foi nos cedido pela administração municipal, que é a Casa Amarela, lá na estação, aquela do fundo, a quarta etapa, a última etapa, que foi feita pela Braskem. E lá dentro temos as máquinas de costura, que nós ganhamos da Braskem, desse projeto Costurando Habilidades. Então foram formadas 12 mulheres e elas tiveram formatura, muito lindo lá no Espaço Braskem. E as máquinas estão rodando? As máquinas estão. Todas as segundas-feiras nós temos lá várias voluntárias que vão lá costurar conosco.
aprender a costurar. Nós temos, inclusive, as do curso. As do curso também, que quiserem ir de lá quando em quando. Para agora serem voluntárias. Né? Exato. Então vocês estão educando novas costureiras é um foco pelas... novo, né, da EFICA. Eu digo, é um foco novo, porque sempre a EFICA trabalhou muito a cultura e a arte. E como ficou talvez mais pesado, obras hoje não tem dinheiro, né? Todo o dinheiro hoje é voltado para inundação, para meio ambiente, né? Tanto até nossas parceiras. Elas hoje dizem assim, ó, nós precisamos ajudar mais a questão do meio ambiente. Então, nós temos esse projeto, foi feito com todo amor, e elas foram formadas, elas ganharam o certificado, a certificação, podem trabalhar, algumas foram trabalhar em malharias, né, aqui da cidade, e assim nós gostaríamos muito de fazer mais um, mas precisamos apoio, precisamos que alguém nos Deixa eu apoiasse. comentar um exemplo rapidinho, assim, o Instituto Lojas Renner, inclusive, ele tornou algumas grupos de costura, tornou como se fosse uma pequena empresa. E o que falta para essas costureiras é que saber costurar é uma coisa, mas entender da gestão. O que é gestão? É como comprar e principalmente como vender. E que tipo de produto eu vou fazer que possa ser vendido. Ou seja, é uma visão bem empresarial. Então, a coisa trancou lá justamente por essa dificuldade de transformar num processo de venda. Isso é um desafio. Eu trabalho com isso, eu posso ajudar, se vocês quiserem. Como transformar isso num negócio. Entenderam? Então, acho que esse é o papel. Porque uma coisa é tu educar a costurar, mas outra coisa é tu educar a ganhar dinheiro costurando. Nós tivemos dentro da proposta do curso Costurando Habilidades, nós tivemos a participação de um grupo de Montenegro de mulheres empreendedoras. E um encontro numa tarde, foram colegas deste grupo das mulheres empreendedoras fazerem algumas colocações para as nossas alunas então da época desse projeto. Né? Claro que agora é momento de cada uma ir andando, procurando, mas sabem que lá em segundas-feiras, por exemplo, na Estação da Cultura, naquela sala onde fizeram o curso, existe um grupo de voluntárias, tanto da EFICA quanto outras pessoas da comunidade que estão se inserindo na proposta. Até o grupo tem o nome Amorzão, né? Porque fazem roupas para crianças e também para adultos para doação. No ano passado foram mais de 500 peças novas para crianças, né? Meninas e meninos. Nós temos também, para podermos também ocupar a casa mais dias da semana, nós criamos a oficina da boneca solidária. Então, ano passado, nós fizemos quase 200 bonecas de pano para doação em creche da periferia. Deixa eu te cortar. Né? Sim. Nós temos um minutinho só. Eu queria escutar as palavras finais da Clarice, da Inês, Ilse, perdão, e da Rosane. 30 segundos para cada uma. Então, o assunto do Amorzão, do trabalho voluntário. Mas que dica tu daria para os artistas, para as pessoas de Montenegro? Qual é a recomendação que tu faria? Nossa recomendação é continuar a buscar procurar a EFICA. Procurar a diretora de cultura, e aí fica também. Secretária de Cultura, e onde vão receber todas as orientações. E se precisar alguma coisa que nós, como EFICanos, pudermos colaborar, a gente está à disposição. Rosane. Acredito que sim, que é esse o norte, né? Nós somos voluntárias sempre, e a tudo que foi solicitado, tanto da administração quanto de outros colegas e outros artistas, nós sempre estamos disponíveis para poder auxiliar, para poder orientar. Então, que os artistas estejam bem atentos, porque vem aí uma tarde e noite de Meu Negócio é Arte, exatamente para instrumentalizar os artistas da cidade que vivem e sobrevivem da arte. Mas isto está ligado à Secretaria de Cultura, Turismo agora.
Ilse. Eu acho que é um momento importante saber que foi criada essa secretaria e que começa a ter uma parceira para a EFICA, porque a EFICA depende muito de recursos. E os recursos, como se sabe, sempre são muito escassos, né? E nós trabalhamos muito com a filantropia, no caso, buscamos ofertas, buscamos recursos e estamos nesse momento pensando se a gente conseguir uma parceira para nos dar tecido de inverno, para conseguirmos fazer roupas quentes para as crianças, também é um foco da EFICA, né, na questão da assistência social, né, que nós muito temos obrigado. Também. Agradeço a vocês três. Nós temos um programa que vai ser logo em seguida gravado, e eu agradeço a todas e creio que vocês agora, artistas, já têm o caminho das pedras. Tá? Muito obrigado, até a próxima.